Gente, vamos conversar aqui sobre um tema muito relevante. Eu quero fazer uma associação entre três características que pertencem à condição autista, onde essas características elas acabam sendo potencializadas e podendo provocar prejuízos físicos e emocionais. Eu quero falar de alteração de sono, eu quero falar de alteração alimentar e eu quero falar de alterações gastrointestinais. Pessoas na condição autista apresentam, numa estatística significativa, em torno de 70%, prejuízos relacionados ao sono. Ou dificuldade de pegar no sono, ou dificuldade em manter o sono, ou não ter um sono reparador, acordando repetidamente cansado. O sono é uma função vital. O corpo precisa do processo de sono adequado para se regularizar. Quando o indivíduo ele tem uma alteração de sono e essa alteração de sono ela vai acompanhando ao longo do processo de desenvolvimento do indivíduo, esse sono irregular, primeiro, ele vai fazer uma alteração do ritmo circadiano, que é do funcionamento biologicamente natural do organismo. Inclusive, ele vai impactar no ciclo circadiano do funcionamento gastrointestinal. O sono alterado vai fazer com que haja um funcionamento mais lento dessa estrutura gastrointestinal, tanto estômago quanto intestino. Em relação ao estômago, existe uma probabilidade de aumentar a acidez dentro do estômago. No intestino, um desequilíbrio da microbiota, que é responsável por uma regulação deste órgão. E também um sono alterado, ele vai provocar uma alteração do processo de digestão e de absorção de nutrientes. E você poderia perguntar o seguinte: tá, Clécio, mas por que isso ocorre? Quando eu tenho alterações de sono, é muito comum eu também alterar horários de alimentação, tipos de alimento consumido, quantidades de alimento consumido e assim por diante. Vamos associar as alterações de sono às alterações alimentares. Pessoas na condição autista, também numa estatística significativa, apresentam características de seletividade alimentar. E a seletividade alimentar, ou o processo de nutrição, ele pode ser pautado por uma alimentação compulsiva, quando o indivíduo come demais, ou por uma alimentação reduzida, em que ele não percebe que tem fome, que tem a necessidade do alimento, o tempo vai passando, ele não vai comendo até alguém lembrar ele sobre isso. Nas duas situações, compulsão e redução, nós vamos ter uma alteração de absorção de nutrientes, quantidades inadequadas e tipos de alimentos inadequados. A seletividade alimentar, ela faz com que o indivíduo também tenha uma restrição de cardápios. E na restrição de cardápios, é muito comum, naturalmente, o indivíduo ingerir tipos limitados de nutrientes, provocando a ausência de componentes que são importantes. Dentro da alimentação restritiva, nós temos a repetição de cardápio. Nós temos indivíduos que passam ou semanas ou meses comendo exatamente o mesmo tipo de alimento. E aí você vai provocar um déficit nutricional muito significativo. Juntando alterações de sono com as características alimentares, nós vamos ter dois grandes elementos que vão potencializar uma situação que naturalmente na condição autista pode provocar prejuízos no processo gastrointestinal. Lembrando que pessoas na condição autista têm uma propensão maior e mais significativa para alterações gastrointestinais. Intestino preso ou intestino solto.
A síndrome do intestino irritável é um outro diagnóstico muito comum na condição autista. Crohn, que é uma doença autoimune, e pessoas na condição autista têm uma inclinação e uma propensão maior para o desenvolvimento de quadros imunes, azias, enjoos e assim por diante. Então, esse ciclo de alteração gastrointestinal, ele pode ser natural dentro de um grupo estatístico de pessoas autistas. Tendo essa inclinação com o sono alterado e com a alimentação alterada, você potencializa essa inclinação e você faz com que o indivíduo precocemente desenvolvam esses quadros e esses quadros possam ser intensificados ao longo da vida, tá? Então, o ciclo de sono e o ciclo alimentar, ele é extremamente relevante para o resgate de uma qualidade de vida da pessoa na condição autista. Eu estou aqui à sua disposição para a gente conversar sobre esse tema, tá bom? Um grande abraço.